Olá, meninos, tudo bem? Vamos lá? Eu vou fazer agora a correção da atividade da aula 15, né, da Era Vargas, tá bom? Então, vamos lá comigo. Então, tem um texto, né? O vídeo ficou na aula 14. Expliquei tudo isso na live, viu, gente? Sempre que possível, entre na live. Bom, então Vargas, ele foi um presidente, né, que rompe com a política do café com leite, rompe com aquele modelo de política, assim, né, da Primeira República ou da República Velha. Lembra lá o poder dos coronéis, o voto de cabresto, o voto não era secreto, né? O que movimentava a economia era o café. Então ele vai mudar, ele vai fazer várias alterações aí. Mas ao mesmo tempo que ele era democrata, ele foi basicamente politicamente um ditador. O que significa ser um ditador? É aquele cara que governa só, ele apenas manda, né? Então, ele não obedece às leis, não obedece à Constituição, fecha o Congresso, não obedece à Justiça, né? Então, um ditador é isso. Não há liberdade de expressão, né? Não há liberdade de expressão, as pessoas não podem se manifestar, as pessoas não podem fazer greves, né? Ou fazer qualquer tipo de contestação ao governo, porque senão elas são presas, são até mortas. E a outra coisa importante é que, geralmente, um ditador não é eleito pelo povo, né? Ou, às vezes, ele é até eleito, mas permanece de forma autoritária. Então, no caso de Vargas, ele não foi eleito, ele perdeu as eleições e foi colocado no poder pelos militares, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, vai ter 3 fases do governo dele. O governo provisório, deveria ser provisório, mas ele ficou 15 anos no poder, e que ele vai governar de forma ditatorial, vai fechar o Congresso, não vai obedecer às leis, né? Então, ele vai estar ali numa situação de autoritária, né? Sem ser democrática. Então, vamos lá. A charge abaixo é um registro da disputa presidencial entre o paulista Júlio Prestes e o gaúcho Getúlio Vargas. Apesar do grupo de Vargas ter o apoio popular e apresentar propostas inovadoras, acabou ganhando o paulista, mas ele não governou. Qual foi o desfecho desse final? Na verdade, o Vargas perdeu as eleições e ele foi colocado no poder pelos militares, né? Então, Vargas perdeu as eleições, não, Getúlio Vargas, né? Foi colocado no poder pelos militares após perder as eleições. Vargas foi colocado no poder pelos militares após perder as eleições, certo? E foi um processo democrático? Não foi democrático, foi autoritário, né? Foi autoritário. Porque ele perdeu as eleições. Seria democrático se ele tivesse ganhado, né, pelo voto popular e ter assumido a presidência. As principais mudanças pela Constituição de 34, né, que depois dessa fase autoritária, ele consegue uma manobra de permanecer no poder, mas eleito pela Assembleia, né? Então, ele decreta eleições, monta de novo o Congresso, que forma uma Assembleia Constituinte para elaborar novas leis para o Brasil. E aí surge a Constituição de 1934, uma das constituições mais democráticas da nossa história. E aí, o que você tem aí? Você tem o Vargas de novo fazendo uma manobra, permanecendo mais 4 anos no poder, não pelo voto popular, mas pelo voto dos parlamentares pela Assembleia Constituinte, que é o chamado voto indireto. Nesse período, houve o voto feminino? Sim, as mulheres tiveram o direito de votar a partir dessa Constituição. Você vai marcar falsa, tá? Houve o voto secreto, que dificultava a prática de eleição da corrupção eleitoral? Sim, antigamente o voto era aberto, você lembra lá, né? Que favorecia os coronéis, que as pessoas tinham que dizer em voz alta em quem que eles iam votar. A partir dessa Constituição, e até hoje, o voto passa a ser secreto no Brasil. Ensino primário apenas para aqueles que podiam pagar? Não. O ensino primário passou a ser para todos, gratuito, né?
Direitos trabalhistas, sim, foram reconhecidos os direitos trabalhistas. Antes, os operários e os trabalhadores não tinham direito a nada, 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 nada. Então, passou a ter, a jornada diminuiu, porque chegavam a trabalhar de 12 a 14 horas por dia. Então, no máximo agora, que até hoje é 8 horas diárias. Descanso semanal remunerado, quer dizer, o domingo, né, tem que ser pago. Férias remuneradas, eles não tinham direito a férias e vários outros direitos. Justiça eleitoral, sim. Então, quer dizer, esse aqui é errado. Em 1937, as eleições estavam próximas e Vargas anuncia em cadeia de rádio do plano Cohen. Sobre esse plano é incorreto afirmar. As eleições estavam próximas e o Vargas não tinha intenção de sair da presidência. O que ele fez? Ele elaborou um plano falso, anunciou em cadeia de rádio, porque naquela época não tinha televisão, né? Era o rádio que estava presente nas casas das famílias. E ele anuncia que os comunistas iam dar esse plano falava que os comunistas, né, iam tocar terror no Brasil, iam assassinar o presidente, que ele descobriu um plano, né, que os comunistas iam tocar terror no Brasil, iam assassinar o presidente, iam tocar fogo nas igrejas, não sei o quê, iam matar todo mundo, e anunciou isso, amedrontou a população, claro, quem é que vai duvidar do presidente, né, falando em cadeia de rádio. E aí ele aproveitou esse momento de instabilidade, deu um golpe, permaneceu no poder por mais tempo. Então, o que era esse plano? A descoberta do plano Cohen serviu de pretexto para o golpe de 37 que originou o Estado Novo? Sim. Foi utilizado por Luiz Carlos Prestes, líder comunista, para conquistar o poder? Não, não tem nada a ver. Os comunistas já tinham, com a intentona comunista, os comunistas já tinham sido tudo preso. Então, foi por ele, né? Pelo governo dele. Então, ele que inventou isso. Não tinha comunista nenhum envolvido com isso. O plano Cohen era um plano falso, segundo o qual os comunistas iam provocar greves, incêndios e assassinar o presidente? Sim, é um plano falso. O Estado Novo foi uma ditadura implantada por Vargas entre 37 e 45? Sim. Então, a resposta errada, falsa, é essa aqui. O Estado Novo, a partir de 37, foi um período de ditadura imposto por Vargas. O controle sobre os meios de comunicação com a censura e a propaganda foi uma marca do Estado Novo. Qual a intenção do governo com essa atitude? Uma das características de governos ditatoriais é investir em propaganda para mostrar à população que o governo dele está bombando, até com propagandas enganosas, claro, e censura. Então, eles controlam os meios de comunicação. Os meios de comunicação não podem noticiar aquilo que está acontecendo realmente no Brasil. Na verdade, os meios de comunicação, eles precisam ser censurados, porque também há um controle de divulgar só aquilo que convém ao governo. Então, numa ditadura, isso acontece. Então, qual o objetivo disso? Estender a participação democrática. Não tem nada a estender de participação democrática, né? Numa ditadura não tem participação democrática do povo. Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo quando você persegue os meios de comunicação. Quando você cria uma propaganda, é para tentar fazer com que a população o apoie, né? Apoie aquela ditadura. A partir de, muitas vezes, de propagandas enganosas e censurando a imprensa. O que consistiu o trabalhismo? O trabalhismo, gente, realmente o Vargas concedeu muitos direitos aos trabalhadores. Mas claro que os trabalhadores também estavam em luta, né? Faziam greves e tal e tudo. Mas ele queria colocar que ele era o pai dos pobres, né? Que eu estou concedendo esse direito. Então, o trabalhista seria o quê? Uma política de criar vínculos, né, com os trabalhadores, de gratidão por ter concedido os direitos trabalhistas. Quer dizer assim, eu estou dando os direitos trabalhistas para vocês, estou concedendo. Mas, por outro lado, vocês não podem fazer greve, tem que aceitar, tem que ser ordeiros, né? E tem que ser produtivos, né? Muito produtivos. Quer dizer, o trabalhador estava sobre o cabresto de Getúlio Vargas. Então, é isso aqui. A ideia de criar vínculos, né? De gratidão com os trabalhadores. Por ter concedido os direitos trabalhistas. Observe o gráfico.
qual foi a atividade econômica que mais cresceu na era Vargas? Olha aí, agricultura. A era Vargas é de 33 a 45. A agricultura era maior que a indústria antes, 4,4, a indústria 2,8. O que vai acontecer na era Vargas? 1,7 e 11,2, então que a indústria cresceu. Depois, no final da era Vargas, a indústria continua estável, de 1,7, a indústria caiu um pouquinho, mas ainda é maior que a agricultura. Então, a partir desse momento, a indústria passa a ter um papel importante aí, coisa que não tinha nos governos ou né, na história do Brasil anterior. Você vai colocar desenvolvimento da indústria. Ok? E aí, claro que o Vargas vai investir nisso, né? Tem dedos do Vargas aí. Em vez de fornecendo empréstimos, né? Então, vai criar todo um incentivo para que a indústria cresça nesse período. É isso aí, meninos. Só quero falar dessa charge aqui. Então, Vargas foi um cara, ele conseguiu atrair, né, o populismo do povo, né, essa ideia de gratidão do povo, mas ao mesmo tempo ele era muito ditador, né, ele sempre dava os golpes para permanecer no poder e perseguia mesmo quem era contra o governo dele. Então, ele teve características de ditador, sim. Não era democrático. Tá bom? Beijo, tchau, tchau.